Olá, eu sou a Carla Pavão, toda a comunidade do Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247, recebam um grande abraço nesse momento. Primeiramente, eu queria comentar o Paz e Bem da semana passada, se vocês não viram, tem uma passada por lá, foi de número 627, está na playlist, e se chama O Cansaço dos Salmistas, uma reflexão a partir de Anselmo Green. E queria dar um beijo aqui para o pessoal que me desejou feliz aniversário, que falou do programa Regina Pereira, Maria dos Anjos, Adilson Silveira Duarte, Luciana Araújo, Maria das Graças Pedrosa Carneiro, Kátia Silva de Moura, Jussara Bueno, Marta Valéria Cunha, Galdino Xavier, Repnil Flopnau, que está sempre aqui com a gente, e Edson Miguel Silva, Sandra, André Machado, Helena Almeida, Gilvânia Gonçalves, Sônia Afonso, Isabel Barbosa, Suzane Mendonça, Tânia Passos, Lúcia Martins, sempre conosco, Lúcia Scardovelli, e então para cada uma de vocês um beijo grande. Não vou ler os votos de aniversário, eu já li, já deixei lá o meu curtir para cada um de vocês. E no programa de hoje, eu acho que um dos grandes acontecimentos, né, dessa semana que mobilizou o país foi a questão da menina estuprada e a autorização de aborto. Nós, do Sejus, como espíritas progressistas, multiplicamos um texto da Dora Encontre, no qual nós, claro que concordamos com a defesa da vida da menina, sem o fundamentalismo que se expressou por todo o país, mas isso me levou a uma busca na teologia, não exatamente para esse tema, mas o tema da insensibilidade religiosa. E aí eu encontrei um texto nesse livro aqui, Livrar-se de Deus, que é de Anselm Grün e Tomás Halick. Já falei dos dois, já falei do Tomás Halick aqui algumas vezes. E lá tem um texto que se chama assim, da insensibilidade religiosa à busca espiritual, a imagem ansiosa do ateísmo. E ele vai falar aqui ao longo do texto de diversos tipos de ateísmo, do ateísmo crítico, que ele chama, né, do ateísmo militante. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque diante do fundamentalismo que nós vimos de divulgarem os dados, enfim, tudo que aconteceu, vocês já acompanharam, isso já foi bastante comentado, eu queria fazer essa reflexão de espiritualidade para ver se nós chegamos num caminho comum. Vou pedir licença só um minutinho, gente, eu trabalho com duas telas e por mais que pareça estranho, mesmo no final do dia chegam e-mails diversos. Então, vou fechar aqui minha caixa de e-mails, espero que ela pare de apitar aqui para a gente não ser tão interrompido, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai começar assim, não consegui fechar ainda. Ele vai começar assim, do banal a militante. Então, ele vai dizer, quando nós passamos os olhos pela nossa sociedade, nós nos deparamos com diversas formas de ateísmo, que existe no dia a dia, né? Existe um ateísmo que não se preocupa verdadeiramente com a questão de Deus, que ele se chama de autossatisfeito, que contenta-se em responder às questões cotidianas do prazer, do êxito, enfim, daquilo que é cotidiano, e que deixa de lado essas questões mais profundas. E ele vai falar depois, existe um ateísmo que se resguarda das representações de Deus excessivamente concretas, que é um ateísmo que busca um mistério no ser humano, um mistério do mundo. E esse ateísmo está aberto a Deus. Acho que o Sponville, né, que a gente já trouxe aqui alguns textos dele, é uma expressão desse ateísmo, né? E esse ateísmo, o Anselmo Grün vai dizer, é um desafio para cada cristão. E é bom que nós entremos em diálogo com ele, com esses ateus buscadores, porque eles nos obrigam a questionar tudo, a escrutinar as nossas próprias imagens de Deus e buscar um Deus que resiste às perguntas dos ateus. E depois ele vai dizer o seguinte, que as religiões, né, que existe um argumento de que as religiões são culpadas por todas as guerras desse mundo. E aí tem um ateísmo militante que mostra e prova que as pessoas não conseguem se esquivar das questões de Deus.
Quem adere a esse, muitas vezes, protesta muito veementemente contra os crentes, porque ele próprio está inseguro. E experimenta no seu coração a dúvida se não haverá algo para se perguntar acerca de Deus. Então, ele vai dizer que o crente, ele sabe que ele está constantemente ameaçado pela descrença e que ele deve aceitar isso como uma tentação permanente. Assim também, a fé para o descrente continua sendo uma ameaça, porque é uma tentação de um mundo aparentemente fechado. E aí ele vai trazer um trecho do Buber, que eu vou ler aqui, no capítulo mesmo, porque é muito pequenininha a letra, e mesmo eu tendo colado aqui na tela, eu não vou enxergar. Então ele vai dizer o seguinte, da história judaica apresentada pelo Martin Buber. Um dos iluministas, um homem muito erudito que tinha ouvido falar do rabino de Berditchev, acho que é assim que fala, tem que perguntar para o Leone, foi procurá-lo para também com ele, como era de seu hábito, disputar e refutar os seus argumentos antiquados em prol da verdade da sua fé. Quando entrou no estúdio de Zadik, viu-o com um livro na mão em reflexão fervorosa, caminhando de um lado para o outro. O rabino não se deu conta do recém-chegado. Por fim, ficou de pé, olhou de relance e disse: mas talvez seja verdade. O erudito reuniu-se em vão toda a sua certeza, reuniu em vão toda a sua certeza e segurança, mas tremiam-lhe os joelhos. Tão assustador era presenciar o Zadik e ouvir a sua lisa e singela sentença. Mas o rabino Levi Gizak virou-se então para ele e disse-lhe com toda a serenidade: meu filho, os grandes da Torá com os quais discutissem gastaram contigo suas palavras e quando deixaste, riste-te a teu respeito. Eles não conseguiram para ti pôr em cima da mesa Deus e o seu reino, e também eu não posso. Mas, meu filho, pensa bem, talvez seja verdade. O iluminista riu, reuniu todas as suas forças para replicar, mas naquele temível talvez, ressoando incessantemente nos seus ouvidos, quebrou a sua resistência. E aí nós vamos entrar no texto do teísmo, porque o que nós vimos, né, nesses dias não foi uma expressão de Deus, né? Por isso que eu resolvi falar de teísmo e ateísmo também dentro desse texto dos teólogos, porque aquilo foi um fundamentalismo sem fim, né? Não foi um desrespeito, uma desumanização, uma objetificação da criança e da sua família, né? Que passou a sofrer consequências, atos impiedosos, teve tudo revelado. Então, assim, vamos falar de teísmo, né? Na concepção dessas pessoas. Então, ele vai citar aqui, dos anos 60, ele vai citar uma pessoa que se chama Karl Rahner, e ele vai dizer que ele se ocupou do ateísmo, porque ele distingue também essas formas diferentes de ateísmo, mas ele vê de outras maneiras, né? Uma das questões que ele vê para esse ateísmo é a secularização. Então, no mundo isso não se dá pela falta de Deus, né? Deus não se apresenta perante um mundo ruído. Ele diz: o ateísmo da secularização deve, pois, ser tratado de um modo inteiramente diferente do que acontece, por exemplo, com o ateísmo de um pessimismo trágico, o qual declara que depois de Auschwitz já não é possível acreditar em Deus, ou então com um ateísmo que é apenas o receio de tematizar a referência transcendental do ser humano ao mistério absoluto e para além da sua existência, que tão só receia orar a um Deus quando se começa a falar de Deus e inseri-lo no cálculo da sua vida, que por respeito diante de Deus prefere permanecer honesto e corajosamente sem Deus. Veja isso, honesto e corajosamente sem Deus, no deserto silencioso da sua própria existência, no qual não se encontra algo com Deus mais ainda, nem tal se pode buscar se Deus houver de permanecer Deus. Então ele respeita esse lugar, né, dos ateus
de não querer esse encontro e acha isso bastante corajoso. E esse Runner, ele vai dizer assim, que não pode haver um ateu puro e simples, porque, no caso, nem sequer pode existir um ateu declarado em virtude do teísmo transcendental anônimo e atemático. Então, ele vai dizer o seguinte, o Anselm Green vai dizer que essa proposição de Runner só é compreensível se nós acatarmos o seu princípio transcendental. Ele parte do fato de que o ser humano, em tudo o que pensa, já pensa sempre para lá do objeto concreto, rumo a um horizonte absoluto, que em última análise é Deus. E isso a gente vê muito nas falas das pessoas, né, que estão dentro desse ateísmo. Elas falam, olha, eu não sei, existe alguma coisa, né? Muitas vezes elas falam, mas eu não sei, eu não acho que é Deus, eu acho que é alguma coisa. Mas esse Runner, ele também vai falar que tem um ateísmo da indiferença religiosa e da insensibilidade. E neste caso, ele vai dizer que precisa de uma intensa reflexão teórica, porque antes as pessoas tinham um conceito mais natural de Deus, né? Eles conseguiam se aproximar de um Deus talvez mais real, né? Antigamente era mítico, mas de uns tempos para cá. Então, ele vai dizer que esse ateísmo, ele não se expressa com a palavra Deus. Ele vai dizer que o ateísmo da secularização, ele tem como atitude ou horizonte espiritual e vital daqueles, pelas mais diversas e mais compreensíveis razões, ainda não chegaram de uma forma objetivante, explícita e conceitual ao olhar além das conexões funcionais dos momentos singulares da sua existência e do seu mundo. Então, para convencer ateus, não dá, né? Não dá, porque e também nós nem queremos isso, né? Esse é um canal plural, onde os ateus são bastante abraçados. Mas tem um outro teólogo aqui que ele cita, o Green, que é o Bernard Werth, que ele vai falar que é um filósofo da religião católica e que ele vai distinguir o seguinte, ele vai dizer que o ateísmo negativo, ele é inexistente na busca de Deus. O ser humano está preocupado com a sua investigação de mundo, então ele nem leva em consideração se tem um Deus. Que tem um ateísmo crítico, que nós vemos mesmo na esquerda, que ele vai falar que ele tem um pensamento seguro de si e derruba e elimina Deus. O ateísmo crítico rejeita o Deus que se pode conhecer e definir claramente, mas não o mistério por trás de todas as coisas cognoscíveis. E tem um ateísmo militante, onde o ser humano quer ser o próprio Deus. Então, para esse Werther, ele vê na vontade de poder a verdadeira razão para essa forma de ateísmo. E, por fim, tem um ateísmo sofredor, onde o ser humano duvida no sofrimento. Essa forma de ateísmo pergunta: poderá existir um Deus quando o mundo, por ele, pretensamente criado, está tão cheio de sofrimento e justiça? E este ateísmo é o que eu tenho mais visto as pessoas perguntarem nesse mundo de pandemia, né? Em alguns casos, pós-pandemia, a gente não sai nunca da pandemia. Então, com pessoas em sofrimento, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de ateísmo. E agora tem uma conclusão dele aqui, que eu vou pegar de novo, que é uma página cinza, que ele vai dizer assim, que a questão é a dedicação à busca, né? Se nós nos dedicamos à busca. Ele vai dizer assim, apesar de todo o anseio de quietude, um desamparo peculiar não é apenas próprio de pessoas de hoje que buscam e valorizam as ofertas de sentido, mas surge também como característica de uma religiosidade que, porventura, sabe dos vestígios da felicidade supraindividual, mas não gosta de acomodar em sólidas moradas pias e devotas. Em intrigante solidariedade, crentes e descrentes, vejam que bonito isso, entregam-se à busca, fazem a experiência de uma irmandade na procura, sondam e ensaiam perspectivas para as viagens da sua vida. Em todo caso, o que buscam a partir das diferentes orientações tem muita coisa em comum. Por outro lado, o que temem pela sua identidade, encapsulada como uma herança espiritual contrária, tendem com demasiada facilidade e até com violência a excluir como dissidentes os que se encontram à procura em comunidade ardente e intensa.
A busca ao longo da vida é igualmente exigente. Requer coragem, conhece despedidas e perdas, mas sabe também alguma coisa de um ganho frágil e de respostas libertadoras. Os que buscam e questionam não atiram bombas, atribuem também ao outro, durante o caminho, uma porção de verdade, vida em fragmento, a verdade de que se pode viver enquanto obra imperfeita, mostra-se através de um espelho com manifestação à plenitude do ser por chegar. E acho que é isso que a gente busca fugir tanto do fundamentalismo, né? Para Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No próprio livro nos livros que Kardec produziu, está escrito que nunca teve uma civilização 100% ateia, porque de alguma forma elas acreditam em alguma coisa, como está nesse livro aqui de Grün e Halleck. Então, a gente acaba acreditando, nem que seja no transcendental, naquilo que a gente não conhece. Mas o que nós vimos hoje, essa semana, e que gerou muito debate, foi um acirrado fundamentalismo de pessoas querendo dispor de uma tragédia de forma desumana e falando em nome de Deus sem estarem realmente ligadas a esse Deus, que a gente pode discutir se ele existe, se ele não existe, as suas mais diversas formas. Para mim é uma questão de vivência, mas que não é um Deus que não olha a desumanidade que outras pessoas passaram, que outros grupos sofreram. Então, diante disso, dessa reflexão, eu queria que vocês deixassem aí seus comentários, suas perguntas, e queria lembrar que na programação do canal que está aí, que é extensa, que está tudo em toda hora está aí, a gente vê, né? Quando a gente vai colocar as coisas dentro do próprio sistema. Nós temos daqui a pouco Caminhos do Espiritismo, nós estamos terminando o livro Céu e Inferno, em breve vem novidades aí para vocês. E fora isso, temos o Mulheres e Mitos, toda sexta-feira com a Fernanda Carlos Borges, o Semeando Espiritualidade, com a Dora Encontre, o Boas Palavras para um Bom Dia, nós estamos sempre juntos lá na sala de aula. E temos toda a programação aí de teologia, o curso do Pedro Lima Vasconcelos. Se você puder, curta, compartilhe, nos ajude a subir nos algoritmos, né? E divulgar mais as redes progressistas. E se inscreva também no canal. Um beijo grande e muito feliz novamente por estarmos juntos nessa jornada. Até a semana que vem, gente. Paz e bem, paz e bem.